É um prazer e uma honra estarmos novamente com o nosso CETRA reunido, e hoje numa data especial, pela participação do nosso palestrante, Dr. Luiz Alberto. Em primeiro lugar, dizer que, caso haja necessidade de alguém se retirar do recinto, que saia pela lateral, por favor. Bom, em primeiro lugar, anunciar aqui as comarcas que estão participando do nosso evento. Hoje nós estamos com 1.204 inscritos, com um total de comarcas de 37. E bem-vindo ao clube, a comarca de Piracicaba, que hoje é a primeira vez que participa pelo ensino à distância do nosso curso do CETRA. Parabéns, Piracicaba. Então nós estamos ligados com Amparo, Angatuba, Assis, Barretos, Campinas, Campos do Jordão, Cardoso, Casa Branca, Catanduva, Duartina, Franca, Garça, Guaratinguetá, Ilhabela, Itapetininga, Itatiba, Jaguariúna, Jundiaí, Laranjal Paulista, Marília, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Piracicaba, Presidente Bernardes, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Caetano do Sul, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Serra Negra, Sertãozinho, Sorocaba e Sumaré. Total de 1.204. Então, hoje, agora, sem maiores delongas, eu passo para a apresentação do nosso ilustre palestrante da manhã, o nosso querido, estimado padrinho do CETRA, Dr. Gilson Delgado Miranda, para a apresentação do palestrante. Desde já, palestrante, em nome do Dr. Ivan Sartori e de todos nós do Tribunal de Justiça, agradecemos e nos sentimos muito honrados com a sua presença. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Luiz Alberto Davi Araújo. O Dr. Luiz Alberto, ele é procurador da República aposentado, foi procurador do Estado aqui em São Paulo, hoje é consultor jurídico, tem livro de direito constitucional, é um profundo conhecedor do direito constitucional, é especializado na área que trata das minorias, em especial os portadores com deficiências. Tem um livro recente que está disponibilizado, tanto da forma impressa e também em e-book, que o livro Barrados, Pessoas com Deficiência Sem Acessibilidade. Como, o que e de quem cobrar. O professor Luiz Alberto, ele é mestre, doutor, livre-docente pela PUC de São Paulo, já foi professor por muitos anos de cursinhos preparatórios para carreiras públicas, tem inúmeros livros publicados, enfim, é uma pessoa conhecedora do assunto, um espetacular professor, e é a terceira vez que ele aceita o nosso convite para participar de eventos ligados aos servidores do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. É com muito prazer que eu apresento do professor Luiz Alberto Davi Araújo, e sem maiores delongas, passo a palavra ao nosso professor. Muito obrigado. Bom, eu queria primeiro cumprimentar a todos, dizer que é um prazer muito grande voltar aqui, não é? É minha terceira participação e eu sempre venho com muito gosto, porque, primeiro, que é um público muito acolhedor e nós somos sempre muito bem tratados pelo Dr. Gilson e pela direção da escola. Então, a gente sempre volta e volta com muito carinho. Também queria dizer que esse é um tema muito importante e é um tema que, às vezes, é um tema maltratado. Ele, às vezes, é maltratado porque ele é tratado de uma forma ruim, e ele é maltratado porque, às vezes, ele não é nem tratado. Então, eu vou procurar falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto muito importante, porque ele vai envolver entre 10% e 23,4% da população brasileira, conforme o critério com que eu trabalhar. E nós já vamos de saída verificar que aqui, nesta sala, eu não tenho 10% de pessoas com deficiência. Eu já encontrei alguns colegas, mas um percentual muito reduzido. Ou seja, onde é que estão essas pessoas? E é um pouco disso que nós vamos falar, um pouco de preconceito e um pouco de inclusão. Então, é um pouco esse o caminho que nós vamos tratar. Tá bem? Eu vou começar falando um pouco dos princípios constitucionais, depois eu vou falar um pouquinho da responsabilidade do Estado, vamos falar de um direito fundamental, que é o direito à acessibilidade, e, por fim, nós vamos falar um pouco da responsabilidade pela não acessibilidade.
É um pouco essa a minha conversa. Antes de começar a falar, eu preciso dizer a vocês que o responsável pelo meu convite é o Dr. Gilson. Isso significa que, se um dia os senhores me encontrarem na seleção brasileira de futebol, se eu for convocado, eu vou. Mas você joga bem? Não. Mas você vai fazer o quê? Eu vou lá. Mas quem não imagine, não é, vestir a camisa da seleção, gente, e quando o público começar a vaiar, eu vou dizer, foi o técnico que me chamou. Então, qualquer reclamação já está imediatamente transferida para o Dr. Gilson. Né? E, eventualmente, para o Mano Menezes, talvez. Né? Vamos ficar atentos. Né? Muito bem. Vamos falar um pouco desse grupo de pessoas que acaba ficando um pouco marginalizado do processo de inclusão. Não é? E, para isso, eu preciso contar algumas coisas para vocês da nossa evolução constitucional. E eu começo a dizer para vocês que a expressão correta hoje é pessoa com deficiência. Tá bem? Uma pessoa com necessidades especiais, dizia um amigo meu que é cadeirante, ele disse, eu tenho uma necessidade especial, eu gostaria muito de ter uma Ferrari, é uma necessidade especial. Então, algumas pessoas têm outras necessidades, mas as pessoas com deficiência, elas têm esta nomenclatura, que é uma nomenclatura recente. A Constituição brasileira usa a expressão pessoa portadora de deficiência. Tá bem? Mas o Brasil assinou uma convenção internacional, que é uma convenção internacional desconhecida, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, e essa convenção internacional usa a expressão pessoa com deficiência. Por que houve essa mudança? A expressão anterior da Constituição passada era deficiente, que não trazia a palavra pessoa, então a palavra deficiente trazia a ideia de imperfeição, a palavra deficiente trazia a ideia de incompletude, não é? Aí vem a Constituição de 88 e diz, não, a expressão melhor, a época era pessoa portadora de deficiência. Tá bem? E assim foi, esse é o texto que vocês vão encontrar impressos em todos os documentos. O Brasil assinou uma convenção internacional da ONU com mais países, e essa convenção acha melhor usar a expressão pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa não é portadora de uma deficiência, a deficiência é dela. Ela não anda com a deficiência, olha, ele é portador, eu trouxe a deficiência para cá, não, a deficiência é da pessoa. E aí a expressão pessoa com deficiência. Ela é uma pessoa e tem uma deficiência. Né? Ela não porta, ela não anda para cima e para baixo com ela, é dela. Então, essa ideia é uma ideia para integrar a pessoa à sua dificuldade, e não colocar a dificuldade fora, como se ela fosse um delivery, que ela pudesse entregar essa deficiência para cá e para lá. Então, essa é a primeira observação que nós temos que fazer. É um ajuste terminológico. Tá bem? Mas a mídia, a imprensa, escreve sempre deficiente. É verdade. Mas vocês já sabem como é que é a palavra correta. Não é? Então, é desse grupo que nós vamos falar. Tá bem? Esse grupo que pode estar entre 10% e 23,6 ou 7% da população brasileira, conforme o critério que eu uso. Evidentemente, nós já estamos verificando que esse é um grupo multifacetado. Os problemas da pessoa com deficiência de locomoção não são os mesmos da pessoa com deficiência intelectual, não se diz mais deficiência mental, a expressão correta é deficiência intelectual. E por que eu estou cuidando tanto da terminologia com vocês? Ora, nós estamos falando com colegas que representam o Estado de São Paulo, no seu poder talvez mais sofisticado, que é o Poder Judiciário. Não é? E é bom que a gente saiba falar de forma correta, não é? Até para permitir uma interlocução sobre a qual eu vou falar daqui a pouquinho, quando eu conversar um pouquinho sobre as questões de acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, essa questão da pessoa com deficiência não é um problema novo no Brasil. O índice do Brasil é um índice muito alto e vem piorando sensivelmente por problemas de trânsito e subnutrição, diferentemente de outros países, onde a deficiência é agravada por guerras, por batalhas e tal. No Brasil, o problema nosso é trânsito e subnutrição, o que é muito triste, porque é perfeitamente controlável. Não é? O trânsito
poderia ser um pouco mais disciplinado. Mas vamos falar desse grupo de pessoas. E eu vou falar da proteção constitucional. Para falar da proteção constitucional, eu vou começar falando desse documento aqui, que é um documento, a Constituição brasileira, não é? Que todo mundo, evidentemente, já leu, conhece bem, não é? E segue aquele bordão, não saia de casa sem ele. Não é? Todo mundo tem que ler a Constituição, porque senão nós não vamos aprender o mínimo de cidadania. Vamos falar então um pouco dessa Constituição. Como é que ela trata essa pessoa com deficiência? Antes de entrar no texto e na tutela desse grupo de pessoas, eu preciso dizer para vocês que a Constituição brasileira, ela apresenta alguns princípios. Então, o texto brasileiro, as normas que estão aqui, elas têm dois tipos. Uma linguagem mais rápida. Um tipo é a regra e outro tipo é o princípio. Se eu precisar, para resolver uma questão, buscar um princípio e, na verdade, eu precisar de uma regra, não vai dar certo. Se eu precisar de uma regra e for buscar um princípio, tampouco vai dar certo. Eles têm funções diferentes. O princípio tem uma função e a regra tem outra função. Ambas são espécies, vamos chamar assim, da norma. Esse é um conceito genérico, vamos chamar assim para a gente entender mais claramente essa situação. O que quer dizer isso? Quer dizer que o princípio é genérico, o princípio é abstrato, o princípio é dotado de um valor, ele tem uma alta carga axiológica. Exemplo, dignidade da pessoa humana. Se eu pedir para os senhores definirem dignidade da pessoa humana, se tiver nessa sala 350 pessoas, eu terei provavelmente 350 conceitos diferentes. Cada um vai falar de uma coisa própria, mas todo mundo sabe o que é dignidade da pessoa humana. Quando ela falta, todo mundo nota. De outro lado, eu posso dizer cidadania. Ih, professor, cidadania, hein? Olha, esse termo dá para a gente conversar bastante. É verdade. É um outro princípio. Então, esses princípios são genéricos. E eu não posso, quando eu precisar de uma regra, de uma resolução de um problema, eu não posso buscar um princípio, porque o princípio não vai me resolver. Ele vai me ajudar a resolver, mas não resolve nada. Vamos pegar um exemplo, não é? Um dos princípios nos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Está no texto constitucional, no primeiro título da Constituição. Esse título recebe o nome de Princípios Fundamentais. Quer dizer, eu estou dizendo para o meu leitor que ele primeiro leia os princípios, para depois conhecer o resto da Constituição. Não é? Então, eu estou dando para ele uma chave, um código. Para quê? Para que ele possa entender o resto da Constituição. Mas para ele entender o resto da Constituição, ele precisa se apropriar dessa valoração. Nesta valoração desse título primeiro, vai aparecer o quê? Princípio da dignidade da pessoa humana, cidadania e esse princípio da inclusão, de promover o bem de todos. O Estado brasileiro tem que promover o bem de todos. Nós fizemos um Estado democrático de direito em 88 para isso, para que todo mundo tenha uma vida boa. É essa a ideia. Então, nós estamos verificando que o texto constitucional apresenta essa valoração. Esses valores, portanto, são muito importantes na hora de eu interpretar a norma. Sempre que eu precisar, em caso de dúvida, eu vou buscar a valoração desses princípios. Eles são muito importantes. Tá bem? Então, essa principiologia, ela é necessária para eu conhecer os valores do sistema. Eu já contei essa história para vocês a última vez que nós conversamos, mas eu vou contar de novo, porque não deu certo a primeira vez. Vamos imaginar que os senhores me convidem para jantar. Tá bem? Eu digo, muito gentil e tal da parte de vocês, eu vou telefonar antes e perguntar quais são os valores de vocês. Eu vou perguntar se vocês são formais. E os senhores vão dizer, professor, lá em casa nós somos formais mesmo. Tá muito bem. Eu vou de paletó, eu vou de gravata, vou levar um ramalhete de flores para a dona da casa, vou levar uma garrafa de vinho para o dono da casa, chego no horário aprazado, né? Boa noite, boa noite. Ô, professor, como vai? Boa noite, você vai bem? Olha, trouxe umas flores, que simpático, não precisava. Imagine, o mínimo que eu posso fazer. É assim que funciona. Mas não é assim. E tal, pronto. Por quê? Antes eu fui saber os valores de vocês, e eu descobri que vocês eram formais. Agora, eu vou telefonar. Os senhores são formais?
Ah, não, professor, em casa é uma bagunça. Não, tá bom. O gato passa em cima da mesa. Não, tá bom. O rabo passa na sopa. Bom, tudo bem. Eu vou de jeans, vou de camiseta. O que não pode é eu chegar num lugar todo formal, de jeans e camiseta. Ou chegar num lugar onde tem uma festa de rock, todo mundo dançando, e eu de paletó, gravata, com um ramalhete de flores. Alguém vai dizer, que é esse tonto que está dizendo? Professor, que ridículo. Não é? Por quê? Porque eu não conhecia os princípios. Eu não conhecia os valores de vocês. Então, essa brincadeira mostra um pouco a importância de conhecer os princípios constitucionais antes de ler a Constituição. É para evitar que vocês não apareçam de jeans e camiseta num lugar solene, ou não apareçam lhe segurando um ramalhete de flores num lugar informal. Tudo bem? Então, essa primeira aproximação do tema é a Constituição cuida muito bem da dignidade da pessoa humana, ela cuida muito bem da questão específica da cidadania, e ela diz que nós temos que promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo e cor. Até aqui, muito bem. Ao lado desses princípios, eu tenho as regras. Quando eu preciso resolver um problema, eu vou olhar as regras. Olha, são bens da União. O que a União Federal tem? E o que é do Estado de São Paulo? Eu tenho que olhar na Constituição. Eu olho, a União tem esses bens aqui, estão no artigo 20. Pronto, isso é uma regra. De quem é a competência para legislar sobre direito internacional? É da União. Pronto, está resolvida a questão. Eu vou, olho a regra e a regra resolve o meu problema. Às vezes, eu preciso me apropriar dos princípios, não é verdade? Eu me aproprio dos princípios para cuidar das regras. Nós vamos ver como isso vai acontecer no decorrer da nossa conversa. A primeira questão, então, que nós temos que ver é que o texto brasileiro, de 1988, ele é um texto prolixo. Não é? Ele é um texto prolixo, por quê? Porque o brasileiro gosta muito de falar e gosta muito de escrever. Essa é uma característica nossa. Uma prova disso é que eu estou falando há 10 minutos e não entrei no tema ainda. O cara está 10, não entrou ainda, está falando. Quer dizer, nós somos assim. Não é? Se eu abrir a Constituição brasileira, no artigo 5º, o que é que vai dizer lá? Todos são iguais perante a lei. Vírgula. Vem o que depois? Sem distinção de qualquer natureza. Não. Se todos são iguais perante a lei, não tem distinção mesmo. Não é? Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, no país, desculpe, as prerrogativas inerentes a quê? Vida, propriedade, segurança, liberdade e igualdade. A igualdade que eu acabei de dizer que todos são iguais perante a lei e que não tem distinção. Aí eu abro o primeiro inciso. Homens e mulheres são iguais. Tudo isso para falar que a igualdade está garantida. Mas eu falo no artigo 19, inciso 3º, diz assim, olha, a União, Estado, Município não pode criar distinção entre brasileiros. Você não falou isso em algum lugar? Isso não é a igualdade? É, mas eu quero falar de novo para deixar claro. Não, tá bom, fala, pronto. Aí eu vou lá no artigo 150, nas relações tributárias, olha, não pode criar distinção entre contribuintes que estejam na mesma situação. Nossa, é uma regra de igualdade, não é? É, mas já não falou? É, escreve de novo. E a gente vai escrevendo. E por isso a Constituição brasileira fica tão comprida. Ela é longa, ela é extensa. Não é? E todo mundo reclama, ela é muito extensa, ela é muito longa, tem coisa que não precisa colocar. Todo mundo reclama disso. Não, boa é a Constituição dos Estados Unidos. Jóia, não é? Ela é ótima para o povo dos Estados Unidos. Não é? Para o povo brasileiro, ela não dá certo. O que dá certo para nós é essa aqui que está tudo explicadinho. Não é? Nós não somos como os americanos, os norte-americanos, não é? Nós somos diferentes e a Constituição tem que ter as características do seu povo, não pode ser do outro povo. Tá bem? E nós somos prolixos? Somos. Não é? Dois ingleses se encontram na rua, eles se cumprimentam, eles falam assim, how do you do? E aí o outro responde, how do you do? Então, um pergunta, como você vai? E o outro te responde, como você vai? É assim. Ninguém está interessado como o outro vai. Um pergunta como você vai, e o outro responde como você vai, e nós estamos cumprimentados. No Brasil, como você vai?
Foi bom você ter perguntado. Aquela dor nas costas voltou. É mesmo, então? A gente explica, não é? Ora, por que a Constituição brasileira também não vai ser assim? Então ela explica tudo, ela desdobra tudo. É um jeito de ser. Nós somos assim, a Constituição brasileira é assim. Ora, ela é próxima da gente. Tá bem? Então, nós estamos vendo que o texto brasileiro trata da igualdade. Igualdade é um valor muito, muito, muito importante. Tá? Essa igualdade, nós também vamos ver, ela vai aparecer em duas facetas. A primeira faceta é a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, eu não posso discriminar. Eu não posso criar nenhum obstáculo que não tenha uma correlação lógica. Então, eu sempre tenho que verificar se essa correlação que eu estou fazendo é uma correlação lógica. Se houver logicidade, eu posso discriminar. Vamos pegar um exemplo de discriminação de sexo. Tá bem? Ou, pelo menos, de diferença de sexo. No presídio feminino, as guardas que fazem a revista são meninas. Pronto, não é? Ah, mas os homens vão reclamar, os homens estão sendo discriminados. Ou no presídio masculino, os guardas são meninos. Então, é claro que nesse caso, eu estou mas é uma diferença que o sistema tolera. O que eu não posso dizer é, para escrevente do fórum, tem que ser menino, ou só menina. Mas por quê? Então, esta é uma exigência fora do sistema. O que isso tem a ver com o tema de hoje? Isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, elas não são incapazes. Elas são tão capazes quanto as outras pessoas. Tá bem? O que nós vamos verificar é que para certas tarefas, as pessoas com deficiência realmente não podem estar habilitadas. Então, na hora de aplicar esse princípio da igualdade, eu tenho que aplicá-lo pensando em como incluir essas pessoas. Não quer dizer porque a pessoa tem deficiência e a Constituição Federal garante o direito à sua inclusão, que ela está preparada para trabalhar em todo e qualquer cargo. Não é assim que funciona. Tá bem? Então, para determinadas tarefas, não pode. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo que vai ser válido por 4 anos. Daqui a 5 anos nós vamos nos encontrar, vocês vão dizer, ih, professor, aquele exemplo que o senhor deu não vale mais. Por exemplo, uma pessoa cega pode ser motorista do Estado? Não pode. Hoje não pode. Daqui a 4 ou 5 anos, já há inventado, só falta comercializar, um software que vai dirigir o seu carro. Você entra no carro, diz para onde você quer ir, e o carro vai andar sozinho. Então, eu não vou precisar mais da minha visão. Isso é uma questão de tempo. Tá bem? Hoje ainda não dá. Mas daqui a um pouquinho, oh, se eu li no jornal, oh, aquele cara tinha falado mesmo e tal, né? Já vai ser um exemplo superado. Até pouco tempo, uma série de tarefas não podia ser exercida por pessoas com deficiência. Hoje elas podem. Tá bem? E é por isso que a gente começa a verificar que essa igualdade está cada vez mais próxima. Ou seja, as pessoas com deficiência estão cada vez mais incluídas nesse processo, estão reivindicando cada vez mais. Então, por exemplo, eu quero trabalhar na situação tal, na situação qual. A primeira ideia é, vamos verificar se ela tem condições de desempenhar suas tarefas. Se ela tiver condições de desempenhar suas tarefas, e se eu tiver dúvida? E se eu, administração pública, tiver dúvida? Como é que eu resolvo? Será que ela vai desempenhar bem? Será que não vai desempenhar bem? Exemplo, uma pessoa cega pode ser juíza? Pode. Ótimo, legal. Por quê? Então, a gente sempre diz que pode. E aí, qual é o argumento? Não, é que já tem um juiz que é cego. Não é? Pronto, que é o doutor Ricardo Tadeu, que é um belíssimo colega, que é desembargador do trabalho lá no Paraná, no TRT do Paraná. Não é? E pode. O Supremo Tribunal Federal diz que, em princípio, não pode. Vocês já estão contrariando a jurisprudência inicial do Supremo. Não é?
que é uma boa prosa sobre isso, não é? E olha que interessante, o Supremo Tribunal Federal decidiu, quando um candidato cego do Maranhão queria fazer concurso, em princípio, ele não decidiu definitivamente, num despacho monocrático do ministro Gilmar, ele disse, olha, nós temos jurisprudência aqui que diz que uma pessoa cega não pode ser juíza. Tá bem? Esse voto era um voto dado pela relatoria do ministro Moreira Alves. Tá bem? Que foi dado quando? Em 84. E em 84, eu perguntaria a vocês, que computador que os senhores tinham quando estavam então no Jardim 1, no Jardim 2? Em 84, os senhores estavam no Jardim 2, terminando o prezinho. Não é verdade? Quer dizer, que computador, que software eu tinha em 84? Quer dizer, é claro que essa decisão está defasada e vai ser reapreciada pelo Supremo em breve. No entanto, o que eu tenho que ter em vista hoje é a decisão atual. Mas eu percebo um certo distanciamento do Poder Judiciário da questão da pessoa com deficiência. E nós vamos tentar entender um pouco o porquê disso. Tá bem? Então, a primeira questão é que essa igualdade tem que ser verificada. E se eu tiver dúvida se a pessoa pode ou não exercer o cargo, eu não posso excluí-la. Em caso de dúvida, eu tenho que incluí-la. Até porque, se eu não estou enganado, a pessoa quando entra no serviço público, ela já fica estável? Ou ela tem, acho que como é que chama mesmo? Um estágio. Como chama mesmo o estágio? Ah, probatório. E por que cargas d'água existe um estágio probatório? Para provar. Não é? Então, durante esse período, a pessoa tem que ser analisada, verificada. Olha, realmente, não tem condições. Lamentamos muito, o senhor acaba de ser desligado do serviço público. Ou, que bom, não é? Que bom que o senhor entrou para o estágio probatório. O senhor é excelente, é um ótimo funcionário e deve ser efetivado. Então, em caso de dúvida, o comando é inclusivo. Por quê? Porque eu vou buscar nos princípios constitucionais o promover o bem de todos. Então, ficou em dúvida? Ficou. Inclui. Inclui e observa. Se deu certo ou se não deu certo. Tá bem? Então, nós estamos falando dessa igualdade, que é uma igualdade chamada de igualdade, igualdade formal, que é a igualdade mais conhecida de todos nós. Mas o texto constitucional brasileiro, o que é que ele fez? Em 88, ele disse, olha, nós precisamos garantir certos direitos, porque existem grupos que precisam de uma proteção especial. Então, eu vou dar alguns direitos a mais para esses grupos. Vamos pegar um exemplo. Esse pedaço é meio delicado, mas vamos lá. As mulheres foram protegidas pela Constituição de 88? Engraçado, no caso do juiz, todo mundo tinha opinião formada e tal. Agora, as mulheres foram protegidas? Foram. Não é? Não tem licença maternidade? Não estou dizendo que é contra a licença maternidade, mas é um dado importante. O prazo de aposentação não é menor? Por que é menor? A dupla jornada, não é? O que significa, se o doutor Gilson e eu fizermos dupla jornada, nós podemos nos aposentar com o tempo das mulheres. Ah, não. Ué, mas se é para dupla jornada, quem faz dupla jornada? No meu caso, por exemplo. Não é? Eu sou hoje, modéstia à parte, um dos grandes especialistas em detergente e lavar louça. Não é? Em casa, eu já, na lista, eu só ponho IP. Não é? Sem nenhum odor. Aquele de maçã é muito forte. O cheiro de maçã pela casa. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o texto brasileiro, ele brindou alguns grupos. Por quê? Porque precisa de proteção. As mulheres, as crianças, os adolescentes, os índios. Não é? O Supremo decidiu recentemente uma decisão pesada, dizendo que são nulos e extintos, não é? Os terrenos que são tradicionalmente ocupados pelos índios, anulando matrícula, não é? Com fundamento no parágrafo 6º do artigo 231. Uma belíssima decisão do Supremo. Então, esses grupos todos precisam de proteção.
Pois as pessoas com deficiência também. Então o Constituinte disse, olha, nós precisamos dar uma ajuda, porque essa turma vem sofrendo discriminação, essa turma vem sofrendo uma série de dificuldades, então nós precisamos dar uma ajuda. Como é que nós vamos dar uma ajuda? Vamos criar vagas reservadas. Mas como é que é isso? Como é que é essa história de criar vagas reservadas? Nos concursos e nos empregos públicos, vamos separar um pedaço das vagas para essas pessoas. E aí surgiu o artigo 37, inciso 8º. A lei reservará percentual de vagas às pessoas portadoras de deficiência nos termos da lei. Bom, como é que funciona isso? Qual que é a ideia desse tema? A ideia desse tema é a seguinte. Ora, essas pessoas precisam de uma ajuda do Estado. Por quê? Porque elas vêm sofrendo discriminação, na escola é complicado, não tem aparelho próprio, geralmente são escolas segregadas, nós vamos falar disso depois. E essas pessoas têm uma dificuldade de inclusão muito grande. O transporte, andar, imagine a cidade de São Paulo, não é? Imagine uma pessoa com uma deficiência visual, vai andar por São Paulo. Quer dizer, quem é que tem coragem de você ficar diante de um semáforo e a hora que o semáforo faz assim, pi, 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 você atravessa? Imagine, nossa, podia ser tomado, né? Você está esperando o semáforo abrir, aí deu o sinal sonoro, que é o sinal de autorização, pronto, eu confio no sistema, não é? Você vai parar em Veleiros. Por quê? Porque vem um ônibus e te leva para o final da linha, não é? Quer dizer, então, essas pessoas, e aqui nós estamos falando de todas as pessoas com deficiência, tem muita dificuldade de inclusão social. É na escola, é do trabalho. Então, o sistema diz assim, nós precisamos dar uma ajuda. Como é que é essa ajuda? São as vagas reservadas. Então, vem a Constituição e diz assim, olha, tem que ter vaga reservada nos concursos públicos. Hoje, todos os concursos públicos, inclusive da magistratura. A magistratura resistiu um pouquinho, não é? Não quero ser indelicado com ninguém, mas ela resistiu um pouquinho. Depois o Conselho Nacional de Justiça mandou que se fizesse vaga reservada nos concursos da magistratura também. Não é? Incluindo São Paulo, incluindo os outros estados que estavam muito resistentes. Tá bem? Hoje, as vagas reservadas. E como é que funciona a vaga reservada? Bom, funciona o seguinte. Primeiro, a lei diz, olha, tem um percentual a ser cumprido, que pode ser de até 20%. Normalmente, nós trabalhamos com 10%. Primeira coisa, esta não é uma regra que assegura passe livre para os cargos públicos. Que bom, eu tenho uma deficiência, eu quero ser juiz. Claro, é juiz, pronto, está reservado para você. Eu queria ser do Ministério Público. Ministério Público para você. Eu queria ir para o Itamaraty, queria ser embaixador também. Não, não é bem assim. Eu tenho que fazer um concurso público. E esse concurso público tem que ter uma nota mínima. Qual é a nota mínima? A nota mínima é o ponto necessário de habilitação desta pessoa para a administração pública. O que a administração pública entende como mínimo para a pessoa com deficiência ou sem deficiência? Então, vamos imaginar que neste concurso público a nota seja 7. Pronto. Se eu fizer um concurso muito difícil, não é? E o professor Gilson, não é? É um professor bastante, ele falou assim, essa prova eu apertei um pouquinho, eu vou exigir nota 5 para passar. Eu posso exigir mais e menos. Vamos imaginar, neste exemplo que eu estou dando para vocês, que a nota mínima seja 7. Tá bem? Então, se a pessoa com deficiência não tirar 7, ela está reprovada. Então, primeiro, a deficiência dela tem que ser compatível com o cargo que ela vai aspirar. Se ela não tiver essa compatibilidade, ela não pode fazer. Ela vai comprovar isso, fazer a sua inscrição, ela pode levar depois um médico da sua confiança para discutir o tema, mas se ela não tiver compatibilidade, ela não pode competir. Mas se ela tiver, ela deve competir. A nota mínima dela é a nota mínima de todos. Então, se for 7, é 7 para todo mundo. Tudo bem por enquanto? Bom, então, agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um concurso público em que eu tenha 100 vagas. Tá bem? 90 vagas e 10 vagas reservadas. Até aqui tudo bem? Muito bem. Uma pessoa que é tetraplégica, não é? Ela faz a sua inscrição para a vaga reservada.
Tá bem? Ela junta o seu laudo médico dizendo, olha, eu sou tetraplégico, eu quero essa vaga reservada, estou me inscrevendo para a vaga reservada. Tá bem? Ela se inscreve então para a vaga reservada. Aí ela faz o concurso público. Faz o concurso público, não é? E termina em primeiro lugar, com uma nota 9,9. Tudo bem? Ela tirou a melhor classificação de todos. Tá? Ela gasta uma das vagas reservadas. Ela se inscreveu para a vaga reservada. Gasta. E aí? Gasta. Ela se inscreveu, juntou atestado médico, aí pronto. Tirou 9,9, mas a primeira vaga já foi. Bom, deixa eu contar para vocês então. Essa pessoa estudou em Harvard, né? Fala inglês, francês, alemão, espanhol, tem noções de sânscrito, aramaico, etrusco. Tá bem? O pai é muito rico, deu um avião, esse Learjet, esse jatinho, para ele. Não, ele tem uma dúvida, né? Queria consultar, vou a Paris. Vai a Paris, a biblioteca, olha, volta, não é? Agora, é tetraplégico. E se inscreveu para a vaga reservada. Tudo bem? Pronto. Vamos fazer aqui um corte, e agora eu vou contar para vocês a história do seu João. O seu João é cadeirante, tá? A cadeira do seu João não tem motorzinho. A cadeira do seu João é no braço. O seu João sai de manhã para pegar o ônibus dele. Mora na periferia, longe, lá vai o seu João com a cadeirinha dele. E ele vai empurrando a cadeira. Claro que ele já vai suando, né? Porque não tem motor e é difícil. E quem andar pelas calçadas de São Paulo, né? Vocês logo vão ver. Fulano, como é que é a sua calçada? Ah, a minha calçada é linda. Eu tenho assim, blocos de concreto intermeados por grama. Nossa, que lugar bacana para encalhar, não é? Se uma cadeira de... Você vai encalhar a sua cadeira de roda, você fica ali 2, 3 horas encalhado, olhando a grama e tal. Por quê? Porque isso encalhar a cadeira de roda não precisa de nada, não é? Então, e a sua calçada? Não, a minha não. A minha é um chão liso e tal. Eu só tenho uma gôndola para pôr o lixo. E a gôndola fica suspensa? Não, não. A gôndola fica fixa. Bom, portanto, a cadeira de roda não passa. Vão vendo os obstáculos. Estou falando de coisas muito simples. Quando eu não tenho um poste, quando eu não tenho sinalização, não é? E vai por aí afora. Então, o seu João vem lá com a cadeirinha dele, caminhando e tá para pegar o ônibus, né? E lá vai o seu João, já está transpirando. O seu João, quando chega no ponto de ônibus, ele já andou com essa cadeira, já empurrou essa cadeira, já está suado. O seu João não está exatamente muito cheiroso, porque ele já empurrou a cadeira. Mesmo que ele use aqueles desodorantes de 48 horas, já viram? Para que serve aqui? Para que serve um desodorante de 48 horas? Não é estranho? Que você dissesse, olha, é um de 24 concentrado, vá lá. Mas um de 48, eu quando vou à farmácia, eu fico olhando quem compra. Não, o cara é o Iron Man, ele faz, tá bom, então tá bem, né? Mas outro dia eu vi lá um senhor meio gorducho, não parecia o Iron Man, não, né? E comprou um de 48. Bom, mas vamos esquecer, lá o seu João, batalhando, pega o ônibus, faz sinal pro ônibus. O ônibus não tem elevador. Não, o motorista desce, desmonta a cadeira do seu João, põe o seu João no ombro, sobe com o seu João, desce, desmonta a cadeira, põe no ônibus e tal. Todo mundo que está naquele ônibus, que estava passando por ali umas 6:30 da manhã, vai perder o seu horário de trabalho. O seu João é adorado. Ele entra no ônibus, hoje o dia vai ser, não é? Resultado, lá vai o seu João e tal. No terceiro dia, o motorista já não vê mais o seu João. Passa direto e lá fica o seu João esperando outro ônibus e tal. O seu João viu esse concurso.
arrumou umas apostilas de segunda mão, todas meio atrapalhadas, e lá vai o seu João se preparar para o concurso. Seu João estuda, dá um duro danado e tal, não sei o quê. Pá. Seu João faz a prova e tira 7,01. Quando ele vê a nota mínima, que é 7, e ele tirou 7,01, ele falou, eu passei. Nossa, que bacana. E que lugar eu fiquei? Nas vagas reservadas, seu João? Eu me inscrevi para vaga reservada. O senhor ficou em 11º lugar. Quantas vagas havia? 10. E quem ficou em primeiro? Foi um sujeito que estudou em Harvard. Tem um avião, não é? Fala inglês, francês, noções de sânscrito, etrusco, não é? O seu João disse, eu é que fico aqui. Pois é, seu João, né? Foi o pessoal lá do tribunal. Eu perguntei, disseram que gasta a vaga. O seu João, mas eu posso explicar para eles? Eu disse, seu João, agora eu já disse, bom, vamos ver o que a gente pode fazer, não é? O que acontece? Na verdade, nós temos uma ideia, e depois eu vou explicar o porquê dessa ideia, que toda pessoa com deficiência precisa de ajuda. Essa pessoa, que é o primeiro colocado, não precisa da ajuda do Estado. Ele faz o concurso público. Mas por que ele se inscreveu na vaga reservada? Ele se inscreveu porque ele não sabia o resultado do concurso. O resultado do concurso está dizendo, você é bom demais. Você é o primeiro colocado. E você botou para trás todo mundo. Vidente, não vidente, andante, não andante. Parabéns. Agora, qual é o problema dele não usar a vaga reservada? Alguém vai se sentir mal? Tem alguém melhor que ele? Não. Ele é o melhor. Logo, não há o que fazer. Então, qual que é o melhor critério que eu faço, não é? Eu primeiro vejo quem são os 90 primeiros colocados. Com deficiência, sem deficiência, não é? E aí, desses 90, eu digo, alguém pode dizer, mas e se os 80 primeiros colocados forem pessoas com deficiência? Que legal. Que interessante. As pessoas com deficiência já estão se superando. Não é? Pronto. E não gasto uma vaga. As primeiras 90 vagas, mérito puro. Não importa aonde eles se inscreveram. Aí eu começo a ver. Bom, quem é que se inscreveu para a vaga reservada, não está dentre os 90 e tirou nota acima de 7. Porque também tem que tirar nota acima de 7. Bom, tá bem. É essa a lista que eu vou preencher com os 10. E se eu não tiver gente com deficiência que esteja nessa lista? Eu preencho com os outros candidatos. Então, e por que a gente tem essa tendência de dizer que gasta, a gente fica meio assim e tal, não é? É porque a gente acha que as pessoas com deficiência sempre precisam de ajuda, não é? E está errado. Às vezes precisam, às vezes não precisam, não é? Eu tenho um grande amigo meu, super bacana, chapa mesmo, não é? E ele é cego. Ele disse, Luiz, eu tenho uma vida independente, bem tranquila, ele se vira bem, trabalha e tal, não sei o quê. Ele então, estava andando, e ele me conta isso. Eu estava andando num lugar que eu conhecia bem e resolvi então parar um pouquinho para descansar. Parei para descansar e era um semáforo. O semáforo abriu, alguém me pegou pelo braço, o senhor quer atravessar, não é? E brum, me atravessou. Ele disse, não, eu não queria atravessar. Eu estava descansando, né? Mas o sujeito que ser gentil, né? Não tem problema. As pessoas, tanta malandragem hoje e tal. O cara quer ser bacana, legal, não me custa nada. E fiquei do lado de lá. Claro, o farol abriu de novo. Me pegaram pelo braço e me desatravessaram a rua. E eu passaria atravessando e desatravessando o dia inteiro. E ninguém perguntaria, precisa de ajuda? E ele ia dizer, não, eu estou descansando. Né? Por quê? Porque a gente não tem muito hábito de lidar com as pessoas com deficiência. A gente não sabe muito bem como fazer. Não é? E esse jeito de não saber muito bem como fazer tem uma razão, não é? Tem uma razão que vem lá de trás da nossa escola. Nós não tivemos coleguinhas de classe lá atrás que tinham deficiências. E a gente não aprendeu a lidar muito bem com isso. Você diz, olha, às vezes eu estou andando na rua
e eu vejo um cadeirante, não é? E eu estou vendo que ele está com um problema e tal, e eu não sei muito bem como fazer. Então eu normalmente atravesso a rua, vou para o outro lado, faço o que não vi, assobio, não é? Porque eu não sei o que fazer. Quando o correto é, posso te ajudar? Ele vai dizer não. Ou então pode, solta o pino da minha cadeira, que eu não consigo fechar para entrar no carro, ou o que quer que seja. Então, nós estamos vendo que esse pedaço, não é? É um pedaço de reconhecimento de uma dificuldade que para nós não é comum. Nós não estamos muito habituados às dificuldades das pessoas com deficiência, não é? E quando a gente vê alguma coisa diferente, você fica um pouco assustado às vezes, não é? E nós não temos muita, né? Exemplo, uma vez eu estava viajando e já era meio da noite, 2:30 da manhã, e de repente, né, no hotel, a televisão liga. A televisão liga, né? Obviamente, minha esposa já, você deve ter mexido no timer, né? Claro, fica vendo futebol, não sei o quê, mexeu no timer, agora ligou no meio da madrugada, né? E minha filha, certamente também dizendo a mesma coisa, não é? Bom, eu, meio com sono, desliguei a televisão e dormimos os três de novo, né? 30 segundos depois, ela liga de novo. É impossível, ninguém consegue dormir aqui, desliga de cabeça, desliguei de novo. Terceira vez, eu peguei os óculos, né, e olhei a televisão. Incêndio, desocupe o quarto. Era um alarme para surdos, que nós não conhecíamos, não é? Saímos correndo. Ah, por que vocês não ouviram, né, o som? Não ouvi. Por sorte, eu consegui e saímos do quarto. Então, nós não estamos muito acostumados com essas coisas, não é? São coisas que não são muito do nosso padrão. Mas, como é que é, por exemplo, não é? A campainha de uma casa de um surdo cego? Vai ser blim-blom. Se ele é surdo, não vai dar certo. Vai ser uma luz acendendo? Não, ele não vê. Então, são coisas que a gente tem que parar um pouquinho, e não é complicado. É um ventilador. Então começou. Não, tem gente na porta. Não é? Mas a gente tem que começar a mudar um pouquinho as coisas. É que nós não estamos treinados e habituados a isso. Não é? Porque nós não tivemos um ensino inclusivo. Então, retomando um pouquinho essa caminhada da igualdade material. Então, essa igualdade material passa pela vaga reservada, que é muito importante. Essa igualdade material, não é? Essa igualdade material. Um dia estava dando uma palestra, vou fazer mais um parênteses. Estava no Tribunal de Justiça, para os desembargadores e juízes. Estávamos conversando sobre se o cego pode ser juiz ou não. Não é? E estava difícil, porque os jovens juízes estavam contra. E diziam, não dá, é complicado. Por que é complicado? Na audiência. O que tem audiência? Mas por que não? E se a testemunha mentir? Pessoal, e o fato de você olhar, você consegue bater o olho, está mentindo. Não é? Não, porque a testemunha às vezes fica vermelha. E se for uma pessoa negra? Ela não fica vermelha. Não é? Quer dizer, então, os argumentos iam indo e tal, e havia 2 ou 3 desembargadores, né, mais experientes e tal, que estavam dizendo, acho que pode sim, e tal, não sei o quê. E os jovens juízes criando obstáculo, até que um jovem juiz levanta e diz assim, e a inspeção? Assim, um checkmate na questão, né? Bom, inspeção, o juiz tem que fazer a inspeção. Se ele não vê, ele vai inspecionar o quê? Né? Isso, esse desembargador, né, eu espero que ele esteja até me assistindo, o desembargador pede a palavra, né, e diz, eu queria fazer um comentário. Claro, né? E o jovem juiz, né, todo preocupado, né? Claro, desembargador, o que é que o senhor... Olha, eu sou juiz, acho que há uns 120 anos, mais ou menos, e tal. Né? Sou experiente e tal. O senhor sabe quantas inspeções eu fiz na minha vida? Né? Eu disse, não, excelência, eu fiz uma só. E não serviu para absolutamente nada. Então, para de criar caso, meu filho. Claro, excelência, claro. Então, quer dizer, se eu quiser criar caso, eu vou sempre arrumar um obstáculo. Não é? Agora, se eu quiser incluir, eu dou um jeito. Então, essa é um pouco a regra de convívio
que é uma regra que todos nós temos que ter. Se eu quiser excluir, é fácil, né? Eu estou excluindo porque um sujeito usa gravata borboleta. É, gravata borboleta. Eu digo, o que é gravata? Não sei não. Pronto. A partir daí eu já começo um critério de exclusão, né? Mas por quê? Não sei. Nunca vi ninguém usar. E por que usa? Então, eu posso começar a escolher critérios para excluir, mas posso também escolher critérios para incluir. Vamos voltar um pouquinho a essa questão específica dessa igualdade material. A Constituição decidiu também o seguinte, que as pessoas com deficiência, que não têm condições de se manter e nem de ser mantidas por suas famílias, elas têm direito a um salário mínimo, nos termos da lei. Aí vem a lei de assistência e cria um critério muito complicado para a pessoa com deficiência carente receber esse salário mínimo. Esse é um julgamento do Supremo Tribunal Federal que eu recomendo que os senhores leiam, não é? Por quê? Porque a lei define e define de uma forma muito mesquinha. Tá bem? Nesse julgamento, o ministro Ilmar Galvão começa o voto dizendo, olha, este é um assunto tipicamente para uma interpretação conforme a Constituição. O que ele quis dizer com isso? Ora, o critério da lei não é um único critério. O critério da lei é um dos critérios. Mas se esta pessoa for ao judiciário, mesmo fora do critério da lei, o juiz pode reconhecer que ela é uma pessoa carente com deficiência. Ou, se ela for à repartição pública e lá demonstrar que ela é carente, fora dos decretos, fora dos parâmetros da lei, também pode. Esse julgamento, esse voto foi minoritário, não é? Nery da Silveira e o Ilmar Galvão. Todos foram contrapuxados pelo ministro Jobim, que disse assim, não, a Constituição fala nos termos da lei, e a lei pode fazer o que ela quiser. Se os senhores olharem o informativo do Supremo, número 669, que saiu ontem, não é? O Supremo começa a rever essa matéria, para dizer, o Brasil decidiu isso quando nós éramos, entre aspas, pobres. Nós somos agora a 6ª economia do mundo. Esse valor pode ser revisto, porque as condições econômicas mudaram. Então, esse tema é um tema muito importante. Por quê? Porque isto, para rendas, não digo nem no estado de São Paulo, mas no Nordeste, esse pequeno valor é o valor que sustenta muitas famílias que têm crianças ou que têm familiares com deficiência e são carentes. Então, nós estamos verificando que esse tema é um tema muito importante, esse tema da igualdade material. Então, não é só a igualdade formal, não é só a igualdade perante a lei, mas é a igualdade também de incluir esse grupo de pessoas. Tá bem? Bom, de tudo que nós estamos falando, não é? É importante que a gente verifique a questão da acessibilidade. Por quê? Porque a acessibilidade para esse grupo de pessoas é um direito fundamental, instrumental. Quer dizer, se eu não tenho acessibilidade, como eu chego no trabalho? Se eu não tenho acessibilidade, como eu vou ao meu médico fazer o meu tratamento? Se eu não tenho acessibilidade, como eu vou ao cinema ou ao teatro? Como eu venho ao fórum? Como eu posso ver o meu processo? Como eu posso trabalhar? Então, acessibilidade é um direito muito importante para esse grupo de pessoas. Ora, e como é que a Constituição trata da acessibilidade? Ela trata em 2 dispositivos. Um primeiro dispositivo diz assim, olha, fica garantido o acesso nos transportes públicos e também nos imóveis de uso público, fica garantida a acessibilidade nos termos da lei. Para evitar que as pessoas alegassem direito adquirido, ato jurídico perfeito, nas disposições gerais, tem um dispositivo que diz, olha, e os imóveis existentes têm que ser adaptados. Para quê? É o para trás e o para frente. Então, é o para trás, porque temos que adaptar o que não está acessível. E temos que construir para frente tudo acessível. Qualquer coisa tem que ser acessível hoje. Por quê? Porque a lei demorou quanto tempo? A Constituição é de 88. A lei é do ano 2000.
Congresso Nacional demorou 12 anos para fazer essa lei. Os senhores vão dizer, nossa, mas o Congresso é muito maldoso, o Congresso devia pensar, o Congresso é formado de pessoas maldosas. Não, é um total desconhecimento desse tipo de problema. Depois nós vamos ver por quê. Mas há um distanciamento, e o Congresso esperou 12 anos para fazer a lei. E quando faz a lei, vocês vão dizer, bom, agora vai. Mas não. Não vamos pegar ninguém de surpresa. Mas como pegar alguém de surpresa? Tem 12 anos esperando, não vai pegar ninguém de surpresa. Não, vamos dar um tempo. O Executivo vai fixar os prazos. Bom, tá bom, ok. Vem o Executivo e demora 4 anos para regulamentar um decreto, uma lei. 4 anos para regulamentar uma lei. Aquelas que vêm no finzinho assim, essa lei será regulamentada em 30 dias, essa lei será regulamentada em 60 dias. O Executivo demorou 4 anos. Aí, para não pegar ninguém de surpresa, vamos fixar prazos. Bom, os prazos já se venceram todos. Então, hoje, já não tem. E os prazos foram muito benéficos. Não é? Por exemplo, um prazo de um ônibus, para um ônibus se adaptar, ele é maior do que o tempo de vida do ônibus. Então, é como se dissesse assim, olha, o senhor precisa aprender inglês, hein? O senhor me aprenda inglês até o senhor fazer 185 anos, hein? Não, fica tranquilo que até lá eu dou um jeito. Então, nós estamos vendo que há um certo descaso, mas nós vamos tentar entender um pouquinho o porquê disso. Esse direito à acessibilidade é um direito muito importante, não é? E aqui, e por que é um direito muito importante? Porque ele vai viabilizar outros direitos, não é? O direito de eu ir ao meu médico, o direito de eu ir ao cinema, ao teatro, trabalhar, não é? Descansar, passear. Então, são direitos importantes. Então, eu vou precisar da acessibilidade. O que eu posso fazer para cobrar acessibilidade? Esse livro que eu escrevi é um livro, para mim, muito divertido, não é? Porque é um livro que considera o humor do meu leitor. Então, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa com deficiência muito brava, muito brava, não é? Ela está com 1000 problemas, chega, eu não quero mais saber. Então, ela vai procurar um advogado. Olha, eu quero entrar com uma ação popular contra este ambiente que não foi adaptado de forma correta, que não tem acessibilidade. E a parte divertida da ação popular, não é que o condenado não é só o poder público, mas o agente público, aquele que participou, colaborou, corroborou o ato. E o agente público, o que é mais divertido, responde com o patrimônio dele, pessoal. Então, mas isso é para gente muito zangada, não é? Então, ou então ela faz uma representação para o Ministério Público, diz, olha, isto aqui é improbidade administrativa, porque esse prédio novo, que foi contratado para instalar um fórum, não é? Deveria ter acessibilidade, e não tem. E é novo? É. Então, alguma coisa tem que ser pensada, não é? Se é prédio novo, já tem que ter acessibilidade, senão não pode instalar. E o anterior tem que se adaptar, e adaptar direitinho. Então, mas isso aqui não é só aqui, é para tudo que é lugar. Eu estive agora recentemente num seminário chamado Copa for All. Vamos discutir Copa para todos, não é? Eu cheguei no período da tarde, mas de manhã me contaram que 3 arquitetos disseram o seguinte: as arenas de Brasília, a arena de Porto Alegre e a arena de Salvador, estou dizendo o que me disseram, pode estar equivocado, estão completamente fora da lei. Aí você vai dizer, mas quem que falou isso? O arquiteto do projeto. Isso não é possível. Ela falou. Isso não é possível. Porque ela não percebe que ela vai ser ré nessa ação. Quem vai pagar a conta não é a FIFA, porque a FIFA não tem responsabilidade. Quem vai pagar a conta é a União Federal. Somos nós, não é? Agora, ela vai pagar também. Por quê? Porque ela é corresponsável. Isso tanto na questão da improbidade quanto da ação popular. Mas vamos imaginar que vocês estejam de bom humor, dizendo, vamos dar uma chance para esse restaurante que não tem acessibilidade e tal. Então aqui tem o modelo de carta. Prezado proprietário. Olha,
preste atenção na conversa, não é? Você não tem acessibilidade, ninguém quer processar você, mas se você fizer uma rampa assim, assado, melhora bastante. Então, tem para todos os gostos. E o que é mais divertido? Eu consegui, eu até vou fazer isso mesmo, para mim eu não vou ficar rico com isso aqui não se preocupe. Não é? Eu consegui uma negociação muito legal com a editora, esse e-book sai por R$12. E por que é tão baratinho assim? É exatamente para todo mundo comprar, ler e cobrar, não é? É essa a ideia, tá bem? Se você vai ficar, não é com isso, não é? Eu fico rico de outro jeito, não é? Não é, mas que é bem divertido, porque aí fica baratinho, né? O impresso já custa mais caro, custa 35, mas eu não recomendo a compra. Compra o e-book, que é 12, não é? E aqui tem petição, eu mandei para o Ministério Público. Ah, é? E o Ministério Público não falou nada? Manda outra carta, tem modelo aqui. Senhor promotor público, olha, reconheço que o excesso interminável de feitos vem dificultando e tal. No entanto, já mandei o requerimento há tanto tempo. Se o senhor puder olhar com carinho, para eu não ter que ir no Conselho Nacional. Tão trabalhoso. Não é? Tudo é elegante, assim. Uma coisa delicada e tal, não é? Que é justamente para tentar mobilizar. E por que todo mundo é tão distante desse assunto? Por que tem que escrever um livro para explicar como é que se cobra acessibilidade num país que já devia ser acessível? Não é? É porque nós temos uma distância muito grande das pessoas com deficiência. E aí eu vou voltar para o tempo de escola. Nós não tivemos coleguinhas de classe durante um bom tempo que não tinham visão, que não tinham audição, não é? E, portanto, nós nos acostumamos ao mesmo padrão, ao nosso padrão, que é um padrão, entre aspas, de normalidade. E eu não aprendi a conviver com coleguinhas com deficiência, eu não aprendi a lidar com um colega surdo, com um colega que tem uma deficiência intelectual, não é? Eu não tive a oportunidade de tentar dizer para o meu amiguinho, olha, eu vou explicar, vou pedir para a professora explicar um pouco mais devagar, porque você demora um pouco mais para aprender. E demora mesmo, não é? E pronto, e todos nós seríamos mais tolerantes. Mas nós não tivemos essa chance, tá bem? E como nós não tivemos essa chance, nós não pudemos exercer. Por isso que a gente acha que sempre as pessoas com deficiência precisam de ajuda. Não é ruim, é porque a gente não conviveu. A gente não viveu lá atrás a escola. E aqui, eu não estou falando do direito da minoria. Eu não viria para cá, para um público seleto como é o de vocês, para falar, olha, as minorias têm direito. Isso acho que é uma coisa tão pedestre, tão óbvia, né, no Estado moderno. Eu estou falando de um outro direito. É o direito da maioria. O direito da maioria de poder conviver com a minoria. Esse é um direito que não nos foi dado. Há uma escola do interior de São Paulo que tinha uma criança que vivia numa bicicletinha. Ela tinha uma fala comprometida, um problema neurológico. Ela não falava direito, falava assim, tá bem? E ela vivia numa bicicletinha, era uma cadeira de rodas adaptada. E essa criança é colocada numa escola regular, tá bem? Ela fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, a professora chama a mãe e diz assim, olha, não está dando muito certo. Por quê? Porque eu não estou conseguindo ensinar as outras crianças e, infelizmente, o seu filho, pelas dificuldades, ele atrapalha um pouco. Não é? A mãe, tá bom, vamos chamar então uma pedagoga para fazer uma análise. Chamo essa pedagoga, não é? Que começa essa análise pelas crianças. Ela entra na sala de aula e pergunta, como é o amiguinho que é diferente? Ele é legal, né? Escola, primeiro ano, prézinho, ele é legal. Mas vocês conseguem conversar com ele? A gente consegue, mas ele não fala direito, ele fala tudo, mas a gente já consegue saber um pouquinho das coisas. E como é que foi a chegada dele? A chegada dele, a gente ficou assustado. Por quê? Porque, de repente, ele pulava naquela bicicletinha, ele pulava, a gente ficou muito assustado. Ah, é? Vocês ficaram assustados? É. E por que ele pulava? Fome. Era a hora do recreio. Ia chegando a hora do recreio e ele começava a pular na cadeirinha. Ah, é? E vocês que descobriram? É. A gente descobriu. Agora, quando ele está com fome, todo mundo pula na carteira. É.
E a professora, para, nós vamos tomar lanche. E vocês brincam com ele? Claro que a gente brinca. Mas como é que vocês brincam? Vocês não conseguem nem falar, ele vive nessa bicicletinha? Vocês brincam do quê? A gente joga futebol. Mas como é que joga futebol? Ele joga no gol. Ele é o melhor goleiro da escola. Ele põe a bicicletinha no gol, não passa nada. Então, tirou para o ímpar, ele é logo escolhido. Por quê? Vai pro gol, fecha o gol. Não é? Aí brinca, a gente brinca, é legal, é legal. Então, vejam. O que é que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo para vocês que essas crianças dessa escola estão tendo uma oportunidade que nós não tivemos. Não é? Por quê? Porque esse direito de conviver não é um direito da minoria. Da minoria, óbvio, é também da maioria. De poder conviver com gente diferente. De poder ter estímulos diferentes, acolhimentos diferentes. E porque nós não tivemos essa oportunidade de poder conviver com crianças diferentes, nós não aprendemos coisas diferentes. E nós somos, entre aspas, mais pobres do que nós poderíamos ser. Nós poderíamos ser muito mais acolhedores, nós poderíamos ser muito mais solidários, pessoas muito melhores, mas nós não somos. E muitas vezes, não é, eu me deparo, eu tenho um carro bacana, né, tem música, tem ar-condicionado, não é muito chique, mas é um carro legal, assim, bem bonitão, não é? Meio velho, mas ele é bonitão, não é? Então, eu entro no meu carro e tal, né, e de vez em quando eu vejo um cara puxando uma carrocinha. Eu, infelizmente, né, e com tristeza eu digo isso, eu me irrito e chego a perguntar, o que é que este cara está atrapalhando o meu trânsito? Aí eu paro e digo, bom, esse sujeito está levando um jantar para casa, não é? Esse papelão que ele está carregando, esses trecos que ele está carregando, é o jantar dos filhos dele, não é? E eu não consigo sequer olhar o outro e o problema do outro. Então, por quê? Porque, na verdade, se eu tivesse tido esse tipo de exercício, eu identificaria essa questão com um pouco mais de facilidade. Então, o que é que nós estamos, na verdade, fazendo? Eu não estou defendendo o direito da minoria. O direito da minoria já está defendido. Eu estou defendendo o direito da maioria, do nosso direito, de poder conviver com colegas diferentes. Para a gente poder se deparar com uma pessoa surda e tentar, de alguma forma, ajudá-la, não é? De tentar, de alguma maneira, interagir com um colega cadeirante, um colega cego, um colega que tem um problema de deficiência intelectual. Ou seja, tentar, de alguma forma, exercitar um pedaço nosso para que a gente se torne um pouco mais acolhedor e um pouco mais solidário. Não é? Eu tenho uma filha que já está formada em Direito e tal, mas ela era pequenininha e ela estudou numa escola muito cara, muito chique, mas muito cara. Bom, e essa escola aprendeu inglês, francês, alemão, não aprendeu sânscrito nem aramaico, mas aprendeu inglês, francês, alemão. Bom, e havia na escola, havia um ratinho chamado Dido, não é? Que é mais ou menos um tipo de um topodídio. Não faz assim com a cabeça. A senhora não lembra de topodídio, não sabe o que é e não tem a menor ideia do que é. Não. Quando fala, a senhora nunca ouvi falar, nunca ouvi falar e tal. Então, era um ratinho, um bonequinho e tal. E tinha lápis do ratinho, tinha borrachinha, agenda e tal. Né? E a minha filha adorava o ratinho, era o Dido e a namorada que era a Didolina. Bom, então tinha o Dido, a Didolina e tal. E ela disse, pai, todo mundo, os pais vão viajar, os pais são alemães, suíços e tal, não sei o quê. E eles trazem um monte de coisa e tal. E às vezes eu ganho um lápis de alguma amiga e tal. Puxa vida, eu acho tão legal esse Dido e tal. Bom, filho, é assim, a vida é assim, né? Vamos tocar. E um dia, nós viajamos, fomos para a Alemanha, andamos pela Alemanha, passeamos pela Alemanha, e sempre perguntando se tinha o tal do Dido, porque agora era a vez da minha filha, então, ganhar o fichário e tal. Então, está andando e pergunta, e não acha, vai para a Suíça e não acha. E passamos a viagem inteira lá reclamando, mas o que eu faço? A gente está procurando, não acha, não é? Até que estava já no final da viagem, nós estávamos já na Itália e tal, e estávamos vendo um lugar na beira do mar, tinha uma lancha, né? E a lancha, um calor muito forte, um sol
não é? E havia 3 punks na lancha, não é? 2 rapazes e uma moça, os 3 muito grandes, não é? Fortíssimos, todos com o cabelo espetado, verde, azul, não é? Piercing para cá, piercing para lá e tal. A mais frágil era a moça, não é? O braço dela era a minha perna. E puxando o motor de popa e a lancha não pegava e tal. Nós ficamos olhando, eles se xingando entre eles e tal. Quando a minha filha olha o chaveirinho da lancha e diz: pai, o ratinho, o Dido. Papai, nem pensar. Pai, olha lá, eles compraram e tal. Eles vão afogar o seu pai aqui. Vai, não vai, não vai. Bom, vai lá, pai é pai. Lá, desci lá a rampinha. Boa tarde. Não quero atrapalhar, eu sei que os senhores estão aqui e tal, mas eu preciso interromper os senhores um pouquinho. O que é que foi? Não, é só por causa do chaveirinho, do Diddle. Eles viraram: o senhor gosta de Diddle? Eu não, minha filha que gosta. Olha, pois tem uma loja ótima aqui. Os 3 saíram da lancha, sentaram na beira do porto, abriram o mapa da cidade, mostraram aonde era a loja, quanto custava, aonde podia comprar. Foram de uma delicadeza e foram de uma amabilidade que eu estou envergonhado até hoje. Essa história tem mais de 10 anos. Não é? Porque isso se chama preconceito. E geralmente os preconceitos geram prejuízo. Por isso que em inglês a palavra é igual. É prejudice. Então, na verdade, eu perdi a oportunidade, não é, de conhecer um trio muito divertido, não é, que era punk, mas que adorava ratinho, não é? E que deve ter um monte de história para contar. E eu fiquei muito escandalizado com o tamanho dos 3 e achei que eles iam me bater. Quer dizer, por quê? Porque, na verdade, talvez eu não tenha convivido o suficiente com essas pessoas diferentes. Tá bem? Essa diferença pode ser uma diferença em razão de deficiência, uma deficiência de gênero, pode ser uma deficiência de figura, tem um monte de coisa que pode ser de local, pode ser de região e tal. O que me parece importante é, voltando aos princípios constitucionais, é não perder a atenção do texto constitucional. Não é? O texto constitucional que fala que nós temos que construir uma sociedade livre, justa e solidária. E para construir uma sociedade livre, justa e solidária, eu tenho que aprender, no mínimo, exercitar solidariedade. Para exercitar solidariedade, eu tenho que aprender a olhar e conhecer o outro. Porque se eu não aprender a olhar e conhecer o outro, eu nunca vou conseguir interagir. Se eu não conseguir interagir, eu vou continuar isolado. E nós vamos continuar falando sozinhos. Muito obrigado. É realmente uma grande satisfação ouvir o Dr. Luiz Alberto Davi Araújo. Os senhores puderam perceber o dinamismo, o grande professor que é o Dr. Luiz Alberto, e fica aqui o convite para que o senhor venha em outras oportunidades aqui. Nós estávamos acertando mais uma data. Ele resistiu um pouco, mas ainda vamos acertar mais uma data. E temos aqui as perguntas. Já temos 2 perguntas na videoconferência e vamos abrir para outras indagações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta no nosso recinto, no presencial? Senão vamos passar Temos alguma pergunta? Luiz, vamos responder as 2 questões da videoconferência. Pode ir. Bom, então, a primeira questão Pode ser. é da Luciana, não é, de Fátima João, servidora do Tribunal de Justiça desde 86, atualmente portadora de necessidades especiais em razão de neoplasia maligna, São João da Boa Vista. Qual instrumento jurídico pode se valer o portador de deficiência
física para garantir e assegurar o direito de transporte público gratuito, nem sempre concedido. Prefeitura, Estado e Governo Federal não colaboram para realizar tal direito. Há pouco ou quase nenhuma informação. Obrigado. Bom, então, me parece que é um problema municipal, não é? E deve-se tomar uma providência de caráter municipal. Pode, me parece, ajuizar uma demanda contra a prefeitura que vai, de alguma forma, chamar as permissionárias e ajustar um pouquinho essa questão. Então, acho que é preciso ajudar. Em último caso, não é? Procura o Ministério Público, no próprio Fórum de São João da Boa Vista, não é? Há lá uma curadora, há um promotor que cuida das pessoas com deficiência, não é? E pode fazer essa representação, não é? Se você preferir deixar o Ministério Público cuidar. Em 88, não é? Nós, sociedade brasileira, brigamos muito e demos muito poder ao Ministério Público, não é? E ninguém está arrependido disso. Mas esses poderes geram deveres. E, portanto, ao lado desses poderes, o Ministério Público tem a tarefa de defender as pessoas com deficiência. E aqui não é nenhum problema, Luciana, individual, é um problema coletivo. Portanto, eu recomendo que você procure o Ministério Público e faça lá uma denúncia para que o Ministério Público enfrente a prefeitura ou o órgão que for competente. Tá bem? As empresas resistem muito a cumprir a legislação, inclusive de acessibilidade, não é? Mas me parece que é uma boa briga e eu acho que você vai estar bem acompanhada lá. Aqui é de um colega do Tribunal do Júri, ele tem 30 anos, possibilidade de se aposentar dignamente, não tendo membro superior de direito. Isso precisa saber um pouquinho como é que funciona isso. Quer dizer, se você hoje, não é, não tem, mas entrou no serviço público sem, já com essa dificuldade, se ela conseguiu depois, isto impede a realização do seu trabalho. Não me pareça que seja uma questão de se aposentar pela ausência do membro, se isto não impedir o desempenho das suas tarefas regulares. Então, aí outro problema é o problema futuramente da sua aposentação. Mas acho que se você está trabalhando e está na ativa, talvez não seja caso de se aposentar por esta invalidez. Que, se isto permitir que você trabalhe e desempenhe as suas tarefas, às vezes numa outra função, numa função que pode perfeitamente prescindir do braço, e eu sei que é uma situação complicada. Bom, vamos lá. É uma funcionária readaptada que precisa fazer um tratamento, um fortalecimento. Sendo readaptada, posso fazer o tratamento primeiro e trazer o comprovante da fisioterapia e depois comparecer ao serviço. Quer dizer, eu acho que é uma questão de se ajustar um pouquinho. Quer dizer, se esse requerimento não chegar antes, não é? E você for fazer a fisioterapia, eu acho que trazer depois de 2 dias, 3 dias, eu acho que o mundo não vai sucumbir o processo pessoal, eu imagino, não é? Temos uma pergunta aqui no presencial. Boa tarde, professor. Meu nome é Sheila, eu sou enfermeira judiciária aqui do Tribunal de Justiça. Eu sou uma funcionária que entrou com deficiência, né? Eu tenho surdez bilateral. Hoje fazem 6 meses que eu estou aqui no Tribunal de Justiça, fui muito bem acolhida aqui nessa instituição e trabalho no GAD-MMDC. Eu quero parabenizar o senhor pela apresentação. Acho que o trabalho aqui junto com a diretoria aqui do tribunal tem sido feito é muito importante no sentido de, acho que, de sensibilizar as pessoas na convivência com as pessoas que, né, têm algumas diferenças. Eu gostaria que o senhor comentasse uma coisa para mim, com relação às instituições públicas que não têm dentro do seu corpo profissional um número mínimo que a lei preconiza de deficientes, mas que para o mesmo cargo já possui, por exemplo, 20 procuradores desempenhando uma função. Ele não tem nenhum dentro do cargo que tenha deficiência. Nesses casos, pode-se reservar, no caso, eu vou abrir 2 vagas, eu não vou abrir 10 para poder reservar uma.
eu posso reservar uma dessas vagas para as pessoas que tenham deficiência, visto que eu quero fazer valer aquela legislação para os funcionários que eu já tenho em vigor? O que nós precisamos fazer é que, geralmente, vamos sair um pouquinho do serviço público e falar um pouco das cotas privadas, depois eu volto para o serviço público. Tá bem? Há uma discussão muito grande hoje de como é que eu cumpro a cota. Não é? Por quê? É mais fácil, entre aspas, cumprir a cota com certas tarefas. Não é? Então, eu coloco lá, tá bom, então vai fazer um serviço interno e tal. A ideia é você diversificar para você não ter uma casta de pessoas com deficiência e tal. Então, essa mesma ideia, eu acho que eu tenho que passar para o poder público. Agora, surgem alguns problemas. Vamos imaginar, eu abro concurso para uma vaga. Quando eu abro para uma vaga, como é que eu vou fazer a reserva das pessoas com deficiência? Então, o serviço público pode pensar em burlar a regra da reserva com pequenas aberturas de concurso. Abre para 2 vagas e tal. Nesse caso, como é que se soluciona? A gente faz um acumulado. Olha, se abriu tantas vagas, agora não tem jeito. Essa aqui é exclusiva para a pessoa com deficiência. Então, eu tenho que ir disciplinando um pouco o meio no caso a caso. Tá bem? O Supremo entendeu que quando eu abro uma vaga só, eu não preciso fazer reserva de vaga. Mas ele não disse que eu não tenho que contar isto como um cargo ocupado por não pessoa com deficiência. Então, nesse caso, eu acho que nós temos condição de ir mapeando um pouco como funciona. E o administrador tem o dever de diversificar. Ele não pode deixar um grupo muito grande de pessoas num patamar, ou mais alto, ou mais baixo, ou médio. Ele tem que permear, senão eu vou ter um grupo convivendo com as pessoas com deficiência, incluído, e os outros grupos sem ter colegas que podem, de alguma forma, conviver com o grupo. Então, acho que é possível o administrador, e é exigível, talvez até pelo Ministério Público, que haja uma distribuição desse grupo por toda a instituição pública. Tá bem? Mais um presencial. Bom dia. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela palestra. Acho que aqui no tribunal a gente precisa muito mesmo desse tipo de palestra para conhecimento, já que a gente não teve esse convívio. E a minha pergunta diz respeito ao que o senhor acha do Tribunal de Justiça hoje, ele ter uma perícia médica própria. Se isso fere, em algum momento, a proteção constitucional de quem tem deficiências ou alguma doença herdada com o trabalho, já que o perito ele é um funcionário do Tribunal de Justiça. Você está amparada pela lei, e a lei te diz que você pode levar o seu assistente técnico. Então, esse perito, na verdade, ele vai compor uma junta médica. E você pode levar o seu. E este laudo tem que ser um laudo conjunto, se você quiser. Se você não quiser, não é uma obrigação. Mas você pode levar o seu. Porque não é um problema do Tribunal de Justiça. A administração como um todo, ela acaba... Porque é mais complicado, não é? Você tem que... É mais difícil acolher uma pessoa com deficiência do que uma pessoa sem deficiência. Então, isso é claro que na administração cria uma certa dificuldade. E às vezes a solução mais fácil, que não é adequada, é dizer, olha, não deu, não está preparado, não está adaptado, a função não funciona e tal. Eu vou aproveitar uma coisa que eu não falei. Quem é pessoa com deficiência? Então, como é que eu defino quem é pessoa com deficiência? Não é? Antes, eu tinha um decreto regulamentar que definia. É o único país do mundo que cria direito e obrigação por decreto regulamentar. Está errado. Só se cria direito e obrigação por lei. Mas o decreto estava aí e todo mundo usava. Agora, o Brasil assinou a Convenção da ONU. Essa Convenção da ONU define quem é pessoa com deficiência. Só que ela não é tão precisa quanto era o decreto. O decreto dizia assim, ó, audição entre tanto e tanto. Pronto. Se tiver mais ou menos, é pessoa com deficiência. Então era fácil para a administração aplicar. Acontece que o Brasil assinou
essa convenção internacional e ela foi incorporada ao sistema brasileiro como se fosse equivalente à emenda. É um tratado de direitos humanos, foi votado 2 vezes, aprovado por 3/5. Então, toda vez que eu ler a Constituição, eu tenho que ler junto à Convenção. E eu não sei por que as editoras não fazem. Porque se isso aqui é equivalente a isso, eu tenho que andar com isso e com isso. Tá bem? Só que ninguém traz isso. Só traz isso. Que é a Constituição. Ninguém traz a Convenção. O conceito da Convenção não é um conceito médico. É um conceito ambiental. Quer dizer, olha, a pessoa com deficiência tem que ter obstáculos. É o artigo 1º da Convenção. Então, é mais complicado. Mas é muito melhor. Porque uma série de outras situações que não estavam amparadas no decreto entram aqui, porque isso é mais abrangente. Por que eu estou dizendo isso? Ora, a gente tem uma dificuldade natural de acolher pessoas diferentes. Então, é até um pouco natural que se entenda que o laudo médico, o perito vai dizer, olha, vai exigir isso e tal. E está errado. Até porque nós vimos que, em caso de dúvida, inclui. Mas é compreensível pela história, pela situação, pela administração. Não é? Nós estamos aprendendo a conviver. Não é? E nós estamos aprendendo a conviver, muitas vezes, a partir da educação. Quer dizer, quando eu venho aqui conversar com vocês, não é? Eu venho com muito gosto. Porque eu sei que tem um monte de gente assistindo, não é? E, de alguma forma, quem sair daqui já vai sair um pouco mais inclusivo. Não é? Aí já vai olhar, legal, tá, vai perguntar, você ajuda? Não é? Não vai ficar agarrando ninguém, levando para cá e para lá. Quer dizer, é um processo que nós estamos construindo. E cada um tem um pedaço disso. Não é? Esse é um pedaço que eu acho importante. Então, nós estamos mudando. Então, às vezes, o perito diz, não pode e tal, ele acaba, não é, percebendo, porque alguém vai lá e diz, olha, não é bem assim, entra um mais jovem, não é? Esse mais jovem vai dizer, olha, dá uma olhadinha aqui, tem essa questão, não é? Vamos tentar abrir um pouco mais a coisa. É um caminhar. Se você me perguntar, mas tem chance de melhorar? Hoje nós estamos melhor do que ontem. Ontem melhor que antes de ontem. Mas está demorando ainda? Tá. Mas a tendência é boa. Não é? Aqui nós já temos 300 e poucas pessoas que já vão sair daqui um pouco mais acolhedoras. Não é? E depois, fora o que tem tudo aqui, não é? As outras comarcas e tudo mais. Quer dizer, então, todos nós, eu acho que de alguma maneira, vamos sair um pouco mais sensibilizados com essa questão toda. Não é? Eu dou aula há muito tempo. Não é? O Dr. Gilson estava no Jardim 1. Não é? Eu estava dando aula para cima e para baixo. E um dia, depois já de 30 e muitos anos dando aula, uma aluna minha vira para mim e diz assim, professor, o senhor gosta muito do quadro, né? Da lousa. Eu até nem não escrevo muito na lousa, minha letra é muito ruim e tal. Não, o senhor gosta sim. Como é que eu não gosto, não? O senhor gosta, professor? Ih, o senhor conversa muito com ele. Mas como que eu converso com ele? O senhor vira para a lousa e continua falando. Só que eu sou surda, professor. O senhor virou para a lousa, eu faço leitura labial. Por isso que eu fico um pouco enciumada do quadro. Eu disse, a senhora tem toda a razão e tome aqui as minhas desculpas. Não é? E hoje, durante a aula, eu procuro me concentrar para não conversar com o quadro. E conversar com os meus alunos. Mas já dizer, mas isso, quando você tinha... Não. É bem recente. Não é? E a gente vai aprendendo a cada dia. Então, é um processo. Bom, aqui a questão é como que o tribunal poderia contemplar a questão da servidora que tem a neoplasia maligna. Bom, eu acho que aqui tem que começar a requerer, tem que achar, às vezes o próprio tribunal não tem solução, nós temos que levar a solução,
não é? E o tribunal muitas vezes não tem solução porque ele não tem essa vivência. E muitas vezes é preciso levar essa vivência, levar essa possibilidade. Porque se muitas vezes eu levo, eu me proponho, olha, eu quero isso, pode ser até que o outro não conheça a solução. Então, muitas vezes, já quando requerer, requeira com a solução proposta, como uma das soluções. É uma maneira de dizer, olha, existe saída, você não está vendo a saída, mas eu estou. Então, talvez seja uma maneira de vocês exercitarem um pouco isso, não é? Você já dá uma solução, até para quem despachar, diz, olha que ideia boa que eu tive. Na verdade, não é dele, mas é melhor, legal, não é? Pronto, não é? É uma maneira de a gente tentar, é muito mais um conselho prático do que um conselho jurídico, não é? Mas eu acho que muitas coisas a gente tem que conseguir. O Brasil é um país de inter-relações pessoais muito fortes, não é? Então, são esses espaços que nós temos, ou nesses espaços que nós temos que trabalhar um pouquinho. No presencial, perguntas? Senhora. Bom dia. Professora, eu gostaria de receber uma orientação. Como servidora pública, a gente tem muita dificuldade de conseguir a acessibilidade para os próprios funcionários. Eu tive um funcionário que era cadeirante. E uma experiência que a gente teve foi o relógio de ponto. Ele não alcançava. E a gente só percebeu isso quando ele entrou. E a gente teve muita dificuldade de conseguir baixar o relógio de ponto, da própria administração. Eu gostaria que o senhor nos desse uma orientação de como a gente consegue melhorar a situação do nosso próprio trabalho, sem parecer uma agressão política. Perfeito. Olha, a senhora está de parabéns. É um exemplo claro. Outro dia eu fui a uma agência de banco, não é? Tinha um balcão rebaixado, não é? E tinha um lindo vaso de flores em cima do balcão. Eu olhei e falei, o arquiteto teve tanto trabalho, né? E a funcionária disse, mas ficou bonito, né, doutor? Eu falei, ficou lindo, né? Agora, o cadeirante vai comer a flor, porque, né? Eu falei, por que a senhora acha que o balcão é baixo? Aí ela parou, eu não sei. É que a gente põe essa flor aqui, ficou bonita. Não, a flor ficou bonita. Mas o balcão é baixo, é para o cadeirante. Então não pode ficar a flor aqui. Não pode e tal. Então, é um pouco isso. Quer dizer, mas eu acho que aqui nós precisamos advogar bem. Não é? Advogar no sentido, quer dizer, voltando é preciso, de forma muito charmosa, e o brasileiro, quando quer, ele é muito envolvente, muito sedutor, não é? Especialmente as brasileiras. Não é? Então, nós temos que convencer. Não é? Mas eu não quero brigar com a chefia e tal. Mas numa dessas, o chefe chama, doutor Gilson, nós estamos com um problema, doutor Gilson. Eu sei que não é o doutor Gilson, sabe isso, né? Doutor Gilson, mas o senhor precisa ajudar a gente. O senhor que trouxe aquele cara da gravata borboleta, o senhor dá um jeito, não é? O senhor que trouxe ele, nós não queríamos. O senhor que escalou, não foi? Agora aguenta. O senhor fala com o presidente do tribunal, fala com o zelador, fala com o torcedor do Corinthians, fala qualquer coisa, mas abaixa esse relógio, não é? Até porque um dia a imprensa vem aqui. E aí o vexame, não é? Você vai dizer, mas é tão complicado. Às vezes é uma coisa de carpinteiro, não é? Não precisa nem de nada. Você diz, olha, abaixa esse relógio, pronto. Né? Não precisa autoridade civil, militar, eclesiástica. Olha, nós vamos... Não, às vezes é uma rampinha que dá para a gente. Outro dia eu conheci um juiz, eu não vou citar o nome, que era meu aluno, né? Na pós-graduação. E dá-lhe acessibilidade para cá, dá acessibilidade. Um dia ele falou assim, professor, peguei um marceneiro que me devia umas obrigações, não perguntei nem que obrigação, mandei fazer rampa em tudo que é lugar do fórum. Ah, é? Mas o senhor não pediu isso? Uma rampa que saia, assim, uma rampa móvel. Mas as rampas estão lá e já dá um ar de cidadania melhor. Eu disse, olha, é isso aí, não é? E pronto. Então, quer dizer, é um pouco disso que nós temos que fazer, não é? Amanhã, doutor Gilson está dando, doutor Gilson, vem aqui, nós precisamos falar com o senhor. O senhor inventou aquele cara lá, agora, não é? O senhor segura a onda, como se diz por aqui. O senhor arruma esse relógio que o nosso colega não consegue bater ponto, não é? Ou então, não é? A gente tem que contratar um batedor de ponto para ele. Batedor de ponto. Mas vai custar mais caro e tal. Então é melhor rebaixar o relógio, não é? Mas eu entendo perfeitamente o que a senhora está falando. Porque é um problema do dia a dia.
é o balcão que não sei o quê, é uma rampinha que falta, é o banheiro, não é? E vou contar para vocês, mas pode? Pode. Ele fica sem jeito. Quando eu começo, ele já vai me dando serviço para me distrair, para não reclamar. No Tribunal de Justiça tem algum juiz com alguma deficiência? Eu ia falar agora. Eu não conheço, não é? Eu não sei se tem ou se não tem. Mas, não é? Com certeza, os banheiros privativos deveriam ser adaptados. Porque um dia nós vamos ter. Como agora, não é? Há 20 anos ou 10 anos, é que nós temos banheiros para juízas. Mas antes eram banheiros para juízes, não é? E devagarzinho a gente vai aprendendo, não é? Na próxima reforma, alguém vai dizer, lembra do chato que teve aqui? Então, pega a regra e manda fazer. Cadê o arquiteto? Não, nós temos aqui um arquiteto muito bom. Então, chama o arquiteto, olha, tem uns caras rondando aqui o tribunal. Faz tudo direitinho para não dar problema. Ah, mas vai ficar meio atrapalhado. Não faz mal, faz. Porque são as simbologias, não é? Então, hoje eu já estava andando nesse andar, eu já vi lá, banheiro adaptado, nos andares tais. Já é um bom passo, não é? Quer dizer, nós estamos melhorando. Tá? Antes, não tinha lá, já estamos, não está ainda o ideal, não está ideal, mas já está melhorando. Então, a senhora, dentro do possível, a senhora usa, e mais, não é? A senhora sabe que terça-feira o curso aqui, não é? A senhora já faz um plantão na porta ali. Doutor Gilson entrou, a senhora já... Muito bem. Mais alguma do presencial? Bem, eu gostaria de saber sobre... Aqui, ó. Meu nome é Jorge, por acaso eu sou deficiente físico também. Ainda vou fazer 3 anos aqui no tribunal. Eu gostaria de dizer que eu estou muito contente de estar, mas já passei por muitas dificuldades como deficiente. Inclusive, onde eu trabalho, dá para ver muitos lugares que não têm acessibilidade. E, porventura, eu gostaria mais tarde de tomar nota desses lugares e entrar em contato com os senhores, porque eu vou estar fazendo meu papel para melhorar para outros deficientes que, porventura, virão entrar. E... por essa razão mesmo, eu falei, bom, vou entender mais sobre as leis para deficiente, porque quem sabe eu não poderei, num futuro não muito distante, estar ajudando. Mas também gostaria de saber sobre a lei, alguma lei para aposentadoria. Eu li alguma coisa que corria em Brasília para aposentadoria para deficiente físico. Não sei se o senhor poderia falar alguma coisa, porque também... assim como a mulher, o deficiente também tem as suas diferenças para chegar no trabalho, dificuldades, enfim. O que eu tenho notícia é um projeto de lei para reduzir o tempo de aposentadoria das pessoas com deficiência. Seria um tempo menor de contribuição, mas eu não posso te afirmar, eu li no jornal rapidamente. Tá? Agora, essa questão de fazer a reclamação da acessibilidade, eu acho muito justo, porque... às vezes isso passa e ninguém percebe, não é? Às vezes é uma roleta complicada, às vezes é uma rampa que não tem acesso, não é? Quer dizer, você avisando a próxima reforma, ou quem sabe já mexendo nisso, e às vezes não são coisas complicadas, são coisas fáceis, que vão revelando o grau de cidadania do espaço que você convive. Obesos estão sendo rejeitados em perícia porque estão, em tese, mais sujeitos à doença. Não é preconceito e discriminação? Não tenho dúvida nenhuma, é sim. Não é? Existem pessoas com porte físico adequado, praticantes de esporte, que estão morrendo em campo, também é verdade. Quer dizer, é claro que todos nós desejamos que todos estejamos bem de saúde, mas eu não posso, com esse critério, dizer, tá bom, então, hoje... eu estou sentindo que você pegou uma friagem, quer dizer que você vai ficar resfriado a semana que vem, você não pode entrar no serviço público. Quer dizer, não dá. Não é? É evidente que isto é uma discriminação. Então nós temos que começar, ao invés de punir, nós temos que orientar, ajudar, procurar de alguma forma acolher. Porque eu não posso dizer, tá bom, você é obeso, então não pode
participar disso ou daquilo. Quer dizer, nos Estados Unidos, inclusive, tem cotas para os obesos. O nome do livro. Bom, são duas notícias. Eu preciso ser leal com vocês, não é? Esse livro chama-se Barrados. O nome já diz tudo, não é? E você pode comprar esse livro na internet, a Livraria Saraiva, a Livraria Cultura, e você compra o e-book, custa R$12, é baratinho, não é? Você põe no seu computador, pode pôr até em 3 computadores. Se quiser o livro físico também, a Saraiva tem, a Livraria Cultura também tem, e pronto. Aí custa R$35, tá? A editora é a Kindle. Também pode comprar na Amazon. Quem quiser comprar nos Estados Unidos, ele também está à venda nos Estados Unidos. Chique, né? Mas tem que pagar o frete. Barrados. Barrados. Então, mas compra aqui. Compra o e-book, que é mais baratinho. Tá? Agora, se vocês quiserem copiar minha tese de doutorado, que chama-se A Proteção Constitucional das Pessoas com Deficiência, essa é gratuita. Tá bem? Não precisa nem comprar o livro para comprar a tese. Não é tipo liquidação, comprar um ganha outro. Não é? A tese pode ser encontrada no meu site, que é www.luisalbertodaviaraújo, davicomdemudo.com.br. Tem lá o meu site, que está de gravatinha borboleta, vocês vão olhar, é ele e tal. E lá tem um setor chamado Free Download. Não é? E o livro está disponível para cópia gratuita, porque eu cedi os direitos autorais para o Ministério da Justiça, hoje, Secretaria de Direitos Humanos, para cópia gratuita, porque então eu fiz a tese e o livro está lá para ser copiado. Então, selecionar tudo, copiar, colar e bota no seu computador. Está com insônia, não consegue dormir, lê o livro que vocês. Tá bem? É de graça, Luiz Alberto, www.luisalbertodaviaraújo, davicomdemudo.com.br. É lá, vocês copiam o livro, é de graça, dá para isso mesmo. Tá bem? Esse que custa R$12. Mais alguém no presencial? Boa tarde. A minha dúvida é sobre a acessibilidade. Eu sou portadora eu tenho uma sequela de paralisia infantil. Não sou cadeirante, ando sozinha. E eu moro num apartamento do CDHU, aqui no Belenzinho, que fui sorteada, adaptado para deficiente. No caso, para cadeirante, mas mesmo eu não sei. Quando eu fui sorteada, que eu fui ver o apartamento, me disseram que não existia vaga, não tinha nenhuma vaga pintada para carro, para deficiente. Aí depois, já tem um ano que eu estou morando lá, com muita luta, a gente discutindo, brigando, aí consegui que pintasse uma vaga. Eu moro no térreo, tem elevador, e são 4 apartamentos reservados para cadeirante, deficiente, que já estão ocupados, não todos para deficiente. E acontece que eu estou tendo um impasse muito grande com o pessoal de lá e com o síndico e tudo, porque ela fala que a vaga não é minha, que a qualquer momento eu posso não ter mais aquela vaga, porque o prédio não tem vaga reservada para todos os apartamentos, são só 43 vagas, e agora que pintaram a de deficiente. A minha dúvida tendo 4 apartamentos reservados, que foram sorteados para pessoas com deficiência, se eles teriam que ter pintado mais uma vaga, ou se só tem essa vaga mesmo, uma vaga, mesmo tendo na convenção do condomínio, que só tem direito a uma vaga. Só para eu entender, os apartamentos, todos têm direito a uma vaga, não? Não. Não. São vagas gerais. Na convenção, eles falam que tem direito a 43 vagas e uma de deficiente, que não era pintado até o ano passado. Até eu entrar, não tinha nada pintado. Em 43 vagas e só uma pessoa com deficiência? Só uma para deficiente. Tá. Eu acho que aqui é a primeira discussão. A sua convenção parece que está equivocada. O que eu sugiro? Existe, aliás, é até bom todo mundo... já que tem uma coisa de graça, não é? Os senhores já ouviram a propaganda do meu livro, o mínimo que eu posso fazer agora é fazer. Tá? O CEPAM, ele tem, no site do CEPAM, né? CEPAM, no site do CEPAM, o CEPAM hoje é o maior centro de estudo de direito municipal do Brasil. No site do CEPAM, do lado direito, tem lá, acessibilidade nos municípios. Tá bem? Vocês vão ter um belíssimo trabalho
preparado por alguns arquitetos do CEPAM, inclusive a Adriana Almeida Prado, que é uma excelente arquiteta, que escreveu um livro sobre direito universal, sobre desenho universal. E eu vou explicar o que é isso. O que acontece? É uma brochura que, se vocês tiverem oportunidade, eles mandam de graça, mas se eles não tiverem em estoque, você baixa na internet. É um download gratuito, com todas as regras de estádio de futebol a teatro. Quanto de reserva tem que ter, como é que funciona e tal. Com base nesse documento, eu acho que você pode perfeitamente procurar o Ministério Público ou fazer um requerimento, dizer, olha, vocês descumpriram a regra X ou Y. E aí, talvez, uma medida judicial. Nesse livro, que é um livro ótimo, é de graça, e vai explicar como é que faz a acessibilidade. De banheiro, passando por estádio de futebol, teatro, cinema, prédio, tem tudo como faz. Então é um belíssimo exercício para você. E tem as cotas, tem o decreto, quantas vagas precisam existir e o tipo de acessibilidade. E vai ter relógio de ponto. Não é? Pois. Então eu acho que vai ajudar bastante a senhora, porque é muito claro. Agora, a ideia futuramente não é mais adaptar, já é construir com o que se chama de desenho universal, coisas que sirvam para todos. Eu não preciso ter banheiro dos meninos, banheiro das meninas e banheiro dos cadeirantes. É como se os cadeirantes não fossem nem meninos nem meninas. Então, banheiro dos meninos e banheiro das meninas, pronto. No dos meninos, a cadeira de rodas entra, e no das meninas também. Um exemplo típico, não precisa ter mais elevador no ônibus. Basta que a sarjeta esteja no mesmo nível, não requer prática nem habilidade. Não é? O ônibus encosta, o cadeirante entra. Isso é desenho universal. Então, essa é a tendência. Esse livro da Adriana, que é um livro interessantíssimo sobre desenho universal, esse é um livro vendido e tal. Mas esse que está no CEPAM é de graça, o livro é ótimo. É um livro que todo administrador deveria ler. Não são todos que lêem, mas deveriam ler. Porque lá tem tudo. Tem de relógio de ponto, nós vamos fazer, a cadeira então, no estádio. A última pergunta no presencial, e outras perguntas que foram encaminhadas pela internet. Infelizmente, por conta do adiantado da hora, nós não teremos condições de dar sequência. E a última no presencial, alguém gostaria de fazer mais uma pergunta? Senhora? Bom dia, professor. Parabéns pela palestra. Meu nome é Marília. Eu gostaria de fazer uma colocação. Eu estudo na Integrada Rio Branco, faço Direito, e lá tinha um aluno surdo-mudo que contava com um tradutor de Libras. A própria Fundação de Rotarianos tem uma escola para surdos e mudos. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor vê a acessibilidade das pessoas com deficiência ao nível de graduação. Obrigada. A questão que a senhora traz é realmente muito delicada. Né? O ideal... Agora, o Estado está aparelhado para receber essas crianças e tal. Ele está se aparelhando. Mas, enquanto essas crianças não forem para lá, o Estado não se aparelha. Então, é preciso que alguma coisa aconteça. E aí, eu acho que a regra... O senhor tem toda a razão. Muitas crianças têm dificuldade, a escola não dá o aparelho certo e tal. Mas é preciso romper esse ciclo. E aí, com essas crianças lá, o Estado, uma hora, vai começar, e os colegas vão começar. Tá? Então, é um exercício que está começando, essa escola inclusiva. Mas ainda não é uma coisa como todos nós gostaríamos. Eu só queria comentar rapidamente, doutor, vai me dar licença, tem uma pergunta sobre a reserva do possível. Não é? Que hoje a administração não pode a reserva do possível. Não é? Depende da reserva do possível. Não é? Porque a administração diz, olha, eu só posso fazer o que é possível, tem coisas que não é possível. Não é? Então a primeira pergunta é, gasta verba em publicidade? Se gasta verba em publicidade, não pode alegar reserva do possível. Não é publicidade da vacina, campanha da vacina. Isso está bem. Agora, meu governo é muito bom, não é? Nós temos uma companhia de água que é uma beleza. Companhia de água, mas companhia de água quem faz? A gente limpa a água, mas isso não é comum. Mas eu sou muito bom. Não.
esse é o dinheiro da escola, esse é o dinheiro. Então, não pode alegar reserva do possível quem administrou mal. Né? Tanto que o juiz de Pernambuco teve lá uma discussão qualquer. Não, não tem dinheiro. Tem sim. Penhora a verba da publicidade. O acordo foi rápido. Também, só. Antes de encerrar os agradecimentos, informar que o Cetra, por determinação da presidência, estará viajando hoje a Presidente Prudente, onde fará um encontro com gestores de toda a região e o curso de vara de execução criminal, seguindo as visitas participativas do presidente. Professor Luiz Alberto, em nome de todos, nos sentimos muito honrados, estamos muito felizes com a sua aula. Muito obrigado por tudo ao Dr. Gilson. Vão com Deus e um ótimo dia a todos. Muito obrigado.